Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o crescimento do nosso canal e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos pro vídeo. Domingo a TV Globo vai transmitir Ceará e Flamengo, que estará sem Bruno Henrique suspenso e Arrascaeta poupado. Os dois e Gabigol formam um trio que já está na história do Flamengo e é responsável por mais da metade dos gols do time desde que os três chegaram ao clube. Eu sei que está na hora do almoço, mas com vocês, a Fladaria. É como se fosse uma padaria, mas em vez de pãozinho quente a toda hora, o que mais sai do forno rubro-negro é gol. Flamengo! Na receita mais badalada dessa cozinha, há 3 ingredientes que, quando combinados na medida certa, deixam os torcedores babando. Junte uma parte de Bruno Henrique com uma pitada de Arrascaeta e grandes porções de Gabigol. O resultado? Por cobertura aqui, golaço! A produção começou no início de 2019 e a cada dia parece que a combinação fica mais perfeita. De lá pra cá, o Flamengo fez 382 gols e só os 3, somados, foram responsáveis por mais da metade deles, 202. É um privilégio a gente poder ver esse trio jogar. Da facilidade que eles têm em criar uma jogada, onde ninguém vê jogada nenhuma. E com grande frequência. Esse trio tem uma média superior a 1 gol por jogo. E na padaria de gols do Flamengo, eles se entendem tão bem que é do próprio trio que sai o maior número de assistências. Nesses 202 gols que eles marcaram, em 67, o último passe veio de um dos 3. Arrascaeta marcou 39 gols. Bruno Henrique e Gabigol foram os jogadores que deram mais assistências para ele. Nos 69 gols do Bruno, o último passe veio mais vezes do uruguaio e depois do Gabigol. E nos impressionantes 94 gols do Gabi, teve um empate. 13 assistências para o Bruno Henrique e para o Arrascaeta. O torcedor só pode agradecer muito por ter o privilégio de poder ver e curtir esse time mágico que tem um trio maravilhoso. A produtividade é tanta que nenhum outro jogador do elenco tem mais gols ou assistências do que eles. E o Flamengo ainda está se reforçando. Ontem o clube anunciou a contratação do meio-campo Andréas Pereira, que vem por empréstimo do Manchester United. Fiz a pré-temporada inteira com o Manchester, então eu estou preparado para jogar, estou preparado para ajudar desde o primeiro minuto que eu estou aqui. Para a partida de amanhã, o Gabigol volta de suspensão, mas o Bruno Henrique que está fora por esse motivo dessa vez. Assim como o William Arão. No jogo contra o Ceará, o Castelão recebe a padaria itinerante do Flamengo, que parece ter uma interminável produção de gols e doces conquistas. Lembrando que o Arrascaeta poupado também não joga, né? Deu fome, né? Valeu, galera! Nós temos aqui números da defesa do Flamengo. Rodrigo Caio está machucado. Quem tem jogado mais ali é Léo Pereira. O Gustavo Henrique vinha jogando também, mas agora contraiu Covid. Ações cedidas na área, 13. Aproveitamento e desarmes, 38,1%. Duelos aéreos no terço defensivo, é bonito isso, hein? 57,5%. Chutes sofridos, 9,6%. Chutes certos sofridos, 3,3%. Gols sofridos, 1%. Não são números tão ruins assim, hein? Ô, Vitor? Posso só fazer uma pequena correção antes do Birner falar, só para corrigir uma informação que eu dei, porque de fato eu tinha esquecido e o Luiz Andrade me lembrou. Mudou, né? A UEFA mudou o critério, o gol fora não é mais um critério de desempate, portanto
o 2-1 do Benfica sobre o PSV, o gol fora, o gol sofrido em casa não tem peso nenhum, 1-0, por exemplo, para o PSV, leva para prorrogação e pênaltis e etc. Aqui, esses regulamentos do gol fora, né, tá mudando o tempo todo, muda na Copa do Brasil, agora muda nas competições da UEFA, mas só para fazer essa correção e não dar informação errada. Perfeito. Em breve pode ser que mude também aqui na Conmebol, na Sul-Americana, na Libertadores da América. Vitor Birner, se nós pudermos colocar de novo, produção, por gentileza, os números da defesa do Flamengo. Portanto, que acontece aí de falhas individuais há algum tempo e também críticas à defesa, os números até que não são tão ruins assim, Vitor. Não, os números não são ruins. Até porque a gente tem que olhar os números com um pouco mais de profundidade. A questão não é só o número de gols que o time toma. Como esses gols acontecem? Eram gols evitáveis? São falhas individuais? São falhas coletivas? O Flamengo enfrenta equipes que pressionam o Flamengo e tornam o jogo muito incômodo para o seu sistema de marcação? Eu acho que não. Eu acho que boa parte desses gols eram gols que poderiam ter sido evitados. E isso incomoda o torcedor do Flamengo. Quando você toma um gol de cabeça, por exemplo, por uma falha do seu sistema de marcação, o jogador não sabe qual vai na bola para fazer a marcação, o torcedor fica irritado. Quando você, por exemplo, joga no perde e pressiona, que o Flamengo usa após a volta do Renato, você permite um contra-ataque, você pode às vezes impedir, fazendo uma falta simples lá na frente, que não vai nem render cartão amarelo nas regras atuais, o torcedor se incomoda. Por isso que eu falo muito sobre sistema, sobre ideia de jogo. Agora é óbvio que se o Davi Luiz vier, ele não vai ser reserva do Gustavo, ele não vai ser reserva do Léo Pereira, ele chega para jogar, né? Ele eleva o padrão da zaga do Flamengo. Isso vai resolver? Eu acho que não é essa a grande questão. Eu acho que vai diminuir o número de gols tomados, eu acho que o Flamengo terá mais soluções para o momento em que for atacado e também, como disse o Rodrigo Bueno, para o momento em que precisar criar e que tiver que sair jogando ou fizer transição de bola com o Davi Luiz. Tanto é que ele faz isso bem, mas também tem marcas de erros dele grandes na carreira nesse tipo de lance. Se não acontecerem em jogos decisivos, perfeito. Se acontecerem em jogos muito importantes, jogo de Libertadores, mata-mata, jogo contra os times em que o Flamengo vai brigar pela liderança no Campeonato Brasileiro, aí tem outro peso. E essas coisas são subjetivas. É óbvio que ele agrega. Eu acho, por exemplo, se o Rodrigo Caio estivesse jogando, os números do Flamengo não seriam melhores. Se ele tivesse em forma, seriam bem parecidos. Não haveria grande diferença. Então eu acho que o Flamengo precisa de ajustes que vão além da contratação de um zagueiro, João. Mesmo achando que o Davi Luiz é um ótimo negócio. Que se puder vir, que venha, porque vai agregar bastante, claro. Perfeitamente. Saberemos aí nos próximos dias, né, se vai dar match entre Flamengo e Davi Luiz. O mercado está aquecido e estamos atentos aqui para informar você, fã de esporte. Seria mais um grande nome e histórias parecidas, né, com o Hulk, com o Diego Costa, jogadores que saíram daqui muito novos, que praticamente não atuaram no futebol brasileiro, se consagraram lá fora, se tornaram nomes importantes e agora voltando para o futebol brasileiro. O Davi Luiz pode ser mais um desse. Outro que também esteve lá fora, mas não conseguiu jogar, voltou muito novo e está cada vez mais se consagrando, é esse rapaz aí, ó. Comparando as melhores versões de Gabigol. Na temporada de 2019, né, a temporada extraordinária, 0,7 gols por jogo. Nessa temporada ele tem uma média de 1 gol por jogo. Em 2019, assistências por jogo 0,2, a mesma desta temporada até aqui. Minutos, participação em gols. Temporada 2019, 92. E nessa, 68,6. Ô, Mauro Naves, o Gabigol está melhor do que em 2019. Pelo menos esses números mostram isso, né? Imagina, a média de 1 gol por jogo. Muito bem. Diminuiu o número aí de os minutos para participar de gol, passou para 68. São números que comprovam. E é uma ótima fase dele mesmo, sem dúvida alguma. A gente... não à toa está na seleção brasileira, nem chega a ser aproveitado na seleção brasileira como o torcedor do Flamengo gostaria, mas aí já tem a ver com o esquema tático do Tite, enfim, outro técnico, mas a fase dele é excelente. E talvez esses números
sejam menores. Não que ele não tenha ido muito bem em 19, mas esse aí que chutou agora, dando assistência para ele, foi o cara de 19, né? Apesar do Gabigol ter decidido o jogo com o River Plate, mas no ano, quem ganhou o melhor do ano foi o Bruno Henrique. Então, talvez por isso os números dele, em comparação com esse ano, sejam menores, né? Mas ele também brilhou em 2019, teve uma importância fundamental na conquista dos títulos e, enfim, no que jogava o time do Jorge Jesus. Mas esse ano, sem dúvida, não tem, né? Contra esses números aí, não tem muito argumento. Você pode estar dizendo assim, você pode ter outros argumentos. Tá, mas, puxa, eu gostava mais do jeito que ele jogava. Eu gostava mais do posicionamento. Ele fazia gols diferenciados mais vezes do que esse ano. Isso é outra coisa. Mas em termos de números, aproveitamento sensacional deste ano. É verdade, impressionante realmente os números de Gabigol até o momento na temporada, e isso demonstra um amadurecimento, Jean Oddi? Então, eu acho que o Gabigol foi muito bem em 2019, eu até estou de acordo. Onde você conseguiu esses números, né? Onde os gols foram feitos, onde foram marcados. Claro que falta agora, vamos dizer, a parte mais complicada da temporada, a parte em tese com os jogos mais difíceis, né? Porque você conta, e a verdade é que o Gabigol não jogou tanto no campeonato estadual, né? Ele chegou depois, mas ele jogou também. Então eu acho que na comparação dos números, talvez tenha um pouco disso, né? O campeonato estadual... Jean. Diga. O 07 de 2019, inclui os 2 gols contra o River. São os mais importantes dele pelo Flamengo, e pronto. Exatamente. Eu acho que tem muito disso, entendeu? Eu acho que no fim é difícil. Eu não consigo agora afirmar que o Gabigol de 2021 é muito melhor que o de 2019. E não é nenhum demérito para o Gabigol de 2021. É mérito do Gabigol de 2019. Ele foi monstruoso naquela temporada, né, sendo decisivo em jogos importantes. Esse, evidentemente, o maior deles, né, os 2 gols na final da Libertadores contra o River Plate. E tem essa questão, se é para olhar para a matemática também, de que a gente está falando de uma temporada de 2021 que ainda não terminou e que tem aqui pela frente, né? Pelo menos na teoria, porque as fases finais dos campeonatos são sempre as mais difíceis, contra os melhores adversários e tudo mais. Então, eu acho que, né, essa média pode até baixar, e mesmo que ela baixe, mesmo que os números piorem um pouco nessas médias que a gente viu, ele pode terminar de maneira excepcional a temporada. Eu não consigo fazer ainda essa distinção de, nossa, como ele está melhor do que o de 2019, mas, repito, porque o de 2019 foi muito bem. É verdade, vamos aguardar aí o final da temporada, vem Copa do Brasil, Libertadores semifinal, jogos confirmados, 22 de setembro em Brasília, no Mané Garrincha, e dia 29 de setembro lá em Guayaquil, no Estádio Monumental, com transmissão do Fox Sports e toda a repercussão na ESPN Brasil, Barcelona e Flamengo. O Eurico, o tricolor de São Bernardo, melhor dizendo, está dizendo aqui, o Bruno Henrique é mais jogador do que o Gabigol, é a opinião dele, torcedor do São Paulo Futebol Clube. Já vamos falar do São Paulo. Palmeiras, hein? Abel Ferreira escolhido o melhor treinador da semana da Libertadores da América. Daqui a pouco tem Corinthians. E a sua situação que ainda preocupa muito, principalmente fora de campo, e joga contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba no final de semana. Já Cruzeiro também. Hoje tem jogo com público no Mineirão. E uma apreensão muito grande, todo um esquema está sendo preparado para que dê tudo certo, e o VAR chegando à Série B. Tudo isso e muito mais daqui a pouco no nosso Futebol na Veia. Mas agora é o seguinte, quase deu Fla-Flu, hein? Faltou pouco para termos um Fla-Flu na semifinal, seria épico, memorável, da Libertadores da América.